E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart Tech. E nesse vídeo eu vim apresentar para vocês um comparativo do smartwatch Come P8 e esse lançamento, que é o smartwatch Come P9. Então há pouco tempo foi lançada essa nova versão, que é o Come P9. E eu vou estar apresentando para vocês nesse vídeo o que veio de destaque, o que tem de diferente, se tem realmente mais funções que o Come P8, que é um smartwatch muito bom, de excelente custo-benefício. Então eu vou estar apresentando tudo para vocês nesse vídeo. Então já deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações. E sem enrolação, vamos pro vídeo. Então pessoal, começando falando um pouquinho sobre as especificações técnicas de cada um. Aqui no Come P8 a gente tem um smartwatch de tela de 1.4 com resolução de 240 por 240 e uma bateria de 170 mAh. Aqui no Come P9 a gente tem uma tela um pouquinho menor, uma tela de 1.3 com a mesma resolução de 240 por 240 e uma bateria um pouco mais potente de 180 mAh. Com a tela um pouco menor e a bateria mais potente, o smartwatch Come P9 ele entrega mais desempenho de bateria. Aqui no Come P8 você vai conseguir ter uma autonomia de até 5 dias de bateria, em uso moderado, em uso normal. É uma autonomia de bateria muito boa. Aqui no Come P9 você vai ter um pouquinho mais de autonomia. Você consegue chegar a 6 dias de autonomia de bateria nesse smartwatch aqui, no Come P9. Então pessoal, falando sobre o sistema de carregamento desses smartwatches, aqui nessa nova versão também deu uma evoluída. Aqui no Come P8 a gente tem aquele carregador, que ele é um formato de uma pinça, de um alicate, onde você vem e prende o smartwatch aqui, nesses pininhos. Atrás do relógio tem o pininho para você fazer os contatos. Ele vem bem protegido com espumas, para não estar arranhando o smartwatch, e você realiza o carregamento. Aqui no Come P9 a gente já conta com um carregamento magnético. Então você vem aqui atrás do smartwatch e só encosta e ele já gruda e começa a realizar o carregamento. É um método de carregamento muito prático e muito fácil. Então pessoal, falando agora do acabamento desses smartwatches. Ambos os modelos têm um acabamento impecável. Para quem já conhece o Come P8 sabe que ele é um smartwatch de excelente acabamento. E nessa nova versão ele veio com algumas mudanças. Ele vem com um design um pouco diferente, mas o acabamento continua impecável. Então aqui na lateral a gente tem o botão. Aqui no P9 ele vem um pouquinho diferente. Esse botão vem na parte de cima, mais estilo Apple Watch. E aqui no P8 a gente tem o botão mais inspirado no Amazfit GTS, certo? Então aqui na lateral a gente tem essas diferenças. Aqui na parte de trás a gente também teve algumas mudanças. Aqui no Come P8, onde fica o sensor de batimentos, ele vem nesse plástico, ele está nesse plástico texturizado. E aqui também a gente tem no Come P9, é um plástico também, é um plástico texturizado, e aqui no sensor de batimento a gente tem como se fosse uma proteção de acrílico. Aí aqui a gente tem os pinos, aonde é conectado o carregador, para poder estar realizando a carga do smartwatch. Sistema de pulseira continua o mesmo. A vantagem aqui no Come P9 é que a gente tem esses pininhos de engate rápido, onde no Come P8 não tem, mas você pode estar substituindo. O tamanho das pulseiras se mantiveram os mesmos. Então é pulseira de 20 milímetros com pino. Não é mais um smartwatch inspirado no Amazfit GTS. Ele veio com visual novo. Ele é uma mistura do P80 com uma pegada do Apple Watch na parte do botão. Aqui nessa parte, nessa lateral a gente não tem nada. Ele só tem mesmo esses botões que servem para acender e apagar a tela. A tela também acende de forma automática através do sensor. Aqui na parte onde a gente encaixa as pulseiras, também teve umas mudanças. Então aqui no Come P8, onde a gente encaixa a pulseira, ele fica meio sobressalente. Aqui no Come P9 ele já fica quase dentro do relógio, então ele fica um pouco mais discreta a pulseira. A caixa do relógio também no Come P9 ele é um pouco menor do que o Come P8. Então essas são as principais características na questão do design. Então pessoal, agora falando das funções desses smartwatches. Começando com o Come P8, eu vou começar com as watch faces. Aqui no Come P8 a gente vai ter 3 watch faces.
Porém, a gente tem a possibilidade, através do aplicativo, de estar fazendo download de mais de 250 temas de watch faces para esse smartwatch. E além dessas watch faces, você consegue personalizar a tela inicial com uma foto da galeria do seu celular. Aqui no Calm P9, a gente vai contar com 8 watch faces, as watch faces que estão sendo mais utilizadas nesses smartwatches mais atuais. Você não consegue estar fazendo download de novas watch faces nessa nova versão, mas você consegue personalizar a tela inicial com uma foto da sua galeria. Depois, partindo aqui, eu vou apresentar para vocês essa janela de atalhos. Então aqui no Calm P8 a gente tem essa janelinha que a gente puxa, a gente arrasta para baixo e a gente vai ter alguns acessos de forma bem rápida. Então aqui a gente tem 6 atalhos. Aqui a lanterna. Aqui a gente tem para poder estar desabilitando o VibraCal do smartwatch. Aqui é para a gente poder acessar a previsão do tempo. Aqui é a intensidade do brilho que você consegue controlar através desse atalho. Ambos os smartwatches têm um brilho muito bom. Aqui a gente tem o acesso às configurações. E aqui a gente tem como se fosse uma tela de bloqueio. Depois a gente tem mais algumas funções aqui. Então depois a gente tem aqui pedômetro. A gente também tem o pedômetro no Calm P9. É um contador de passos. A gente tem aqui o acesso às notificações. Quando ele está conectado e sincronizado. Todas as notificações de redes sociais você vai receber na tela do smartwatch. Esse aqui é um monitor de sono, ele funciona de forma automática quando você conecta e sincroniza ele com o seu smartphone. Depois a gente tem aqui o modo saúde, que tem um medidor de pressão arterial. A gente tem o monitor de batimentos cardíacos e a gente tem aqui o medidor da oxigenação do sangue. Lembrando que para essas funções cardíacas você não pode estar utilizando por recomendação médica, porque ele pode apresentar resultados muito imprecisos. Continuando, a gente tem aqui o modo de exercícios. Então aqui a gente tem 3, 6, 7 modos de exercício. Enquanto no Calm P9 a gente vai ter 6 modos de exercício. Então aqui no P8 a gente vai ter essa vantagem de ter mais modos de exercício do que no Calm P9. Aqui a gente tem o clima, que eu já apresentei para vocês. Depois a gente tem o controle de mídias. Aqui a gente controla as mídias do smartphone quando ele está conectado e sincronizado. No Calm P9 a gente tem uma vantagem que, além da gente estar pausando, avançando e retrocedendo as faixas, a gente consegue aumentar e abaixar o volume também no Calm P9. E eu vou mostrar para vocês também. Depois a gente tem aqui o brilho, que eu também já apresentei. Aqui o acesso remoto à câmera, para você estar disparando uma foto de forma remota, através do smartwatch. Aqui a gente tem um timer, que é um cronômetro. É um cronômetro bem simples. Aqui a gente tem essa função que é como se fosse uma lanterna. Então aqui a gente tem o acesso a configurações. A gente pode estar alternando as watch faces. Aqui é para desligar o smartwatch. Aqui é para reiniciar. Aqui é para dar um reset, restabelecer os dados de fábrica. E aqui a gente tem algumas informações do dispositivo. E agora falando do Calm P9. Então a gente tem 8 watch faces. Infelizmente não é possível estar fazendo download de novas watch faces como no P8, mas a gente consegue personalizar a tela inicial, como eu fiz aqui. Então agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho das funções. Aqui a gente também tem aquela janela que a gente desliza para baixo, porém a gente tem menos acessos. Enquanto no P8 a gente tem 6 atalhos, aqui a gente tem apenas 4. Então aqui tem o modo não perturbe, aqui a gente controla a intensidade do brilho. Esse smartwatch também tem um excelente brilho de tela. Depois a gente tem a opção aqui de estar desligando o smartwatch. E aqui a gente tem o acesso às configurações. Então aqui em configurações a gente pode estar ajustando o brilho. Esse smartwatch ele é multilinguagem. Então diferente do Calm P8, a gente coloca a linguagem do smartwatch pelo próprio relógio e não pelo aplicativo. A gente aqui tem informações do sistema. Aqui a gente pode estar restabelecendo os dados de fábrica, dar um reset no relógio. Uma coisa que eu não gostei muito nesse smartwatch é que quando você puxa para o lado, ele alterna as watch faces. Então você pode estar mudando de watch face sem querer. Mas isso com o uso você pega o jeito do relógio e acaba se adaptando. Então a gente arrasta para cima para poder ver as funções. Aqui
é o pedômetro. O mesmo pedômetro que a gente tem no P8, a gente tem aqui no P9. Aqui a gente tem o medidor de frequência cardíaca. Ele só vai fazer a leitura quando ele identificar. Aqui a gente tem o monitor de sono, quando ele está conectado, sincronizado. Ele vai fazer a análise do seu sono de forma remota. Então aqui a gente tem as notificações, quando ele está conectado, sincronizado. Todas as notificações que você receber no seu smartphone vai aparecer aqui no smartwatch. A gente tem os modos esportivos aqui também. No Calm P8 a gente tem 7 modos esportivos. Aqui no P9 a gente tem 6. Então no P8 tem um modo esportivo a mais. A gente tem aqui um cronômetro. É um cronômetro simples também. Igual a gente tem no Calm P8. A gente tem os modos de saúde, que tem um medidor de batimentos cardíacos, pressão arterial e oxigenação no sangue, igual ao Calm P8. Aqui a gente já tem uma função a mais que não tem no P8, que é a calculadora. Então nessa versão, no Calm P9, a gente já tem calculadora integrada. Aqui também é aquela função de clima. Quando você conecta, sincroniza, ele vai apresentar para vocês aqui a previsão do dia e algumas previsões de dias seguintes. Depois a gente tem esse modo aqui, entretenimento, que também é um recurso a mais. Aqui a gente tem o controle de mídias. No Calm P8, como eu mostrei, a gente consegue só tá dando play, pausando, avançando e retrocedendo as faixas. Aqui a gente consegue, além de tudo isso, a gente consegue aumentar e abaixar o volume das faixas de forma remota. Você controla as mídias do seu smartphone pelo smartwatch. Aqui a gente tem o acesso à câmera remota, como a gente tem no Calm P8. E a gente tem um joguinho de avião aqui. É um joguinho bem simples. Você vai estar controlando o avião, você tem que estar fugindo. E você vai fazendo pontos. E você consegue controlar pelo sensor também. Tá vendo? Você vai movimentando e o aviãozinho ele vai tomando a direção do movimento que você faz. E depois a gente tem também aqui o modo configurações, que a gente viu também esse mesmo modo aqui nesse menu rápido. Então essas são as principais características do smartwatch P8 e o smartwatch Calm P9. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa nova versão, se você gostou dessa nova versão, se realmente veio com melhorias ou se você ainda prefere o smartwatch Calm P8, certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o review completo do smartwatch Calm P8 e do Calm P9, para você conhecer de uma maneira mais detalhada todas as funções de cada um desses modelos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link de compra do smartwatch Calm P8 e do smartwatch Calm P9. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.